de informação. Com a vitória do Santos ontem, o Vasco está na zona de rebaixamento atualmente. Obrigada, Vene Casagrande! Eu falei alguma mentira? Não! Esse programa é de informação. Tem que completar a informação com um jogo a menos. É isso aí. Informação incompleta causa confusão. É igual o Flamengo. É líder igual o Cruzeiro, Vai, Vene. 37 pontos, com um jogo a menos. Sua vez. E aí? É isso aí, deixa acontecer. Deixa acontecer, E entendeu? eu que tô com 2 jogos a menos e vocês estão falando que eu já saí da briga. Há muito Não, tempo. eu não falei isso, não. Eu não falei isso, não. Isso aí, Tá vendo? Agora, olha só, nesse Pedro, fala pra ela programa... que tem que pontuar. Então, o tempo vai passando. Não é Fernando. só jogo. A cada rodada, o fim fica mais próximo. O Botafogo continua 10 pontos do líder. Briga generalizada, vai embora. Olha, eu só não vou responder o Lucas Pedrosa que eu tenho amor ao meu casamento. Xiii. E quando eu brigo com ele, eu brigo também com alguém que mora na mesma casa que eu, entendeu, Vene Cuidado, hein? Casagrande? Cuidado com o que você vai dizer. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa. Neste programa hoje, Sim. nós vamos tentar explicar Opa! toda a situação do Botafogo. Meu Deus, Fernando, o que tá acontecendo? O povo me mandando mensagem. Devo me preocupar? Devo me descabelar? Devo chorar? Tô pedindo Devo a cabeça sorrir? do texto. A gente vai tentar explicar. Essas coisas de burocracia é difícil, né? É difícil. Mas a gente vai, da nossa forma bem didática, tentar contar pra vocês o que tá acontecendo. E aí cada um vai tirar sua conclusão, sua opinião. Que, como eu falo nesse programa, opinião é igual bumbum, Vene Pois é. Casagrande. Cada um tem o seu, né? É isso. Muito bem, mas antes disso, daqui a pouco a gente explica toda essa situação do meu glorioso. O Flamengo, o Vene, apresentou o Jorge Carrascal. Eu já ia falar Rascaeta. É tanto Rascal. nome que você se Não, perde, mas né? é porque é o teu 10. Fala, meus amigos aqui do canal Jandeflá, ó. Mais um dia de notícias aí, ó, do SBT Esporte Rio, entendeu? Se inscreve aí no nosso canal, deixa seu like, dá aquela força a gente aí, ó. Vamos comentar aí, vamos saber das notícias de hoje, da apresentação do Carrascal. Soltando o vídeo, vamos O lá. 10 é... Não, e o teu 10 é... É o nota Arrascaeta. 1000. Embora ele esteja chegando pra jogar na vaga do Arrascaeta. Pois é. Faz sentido. Ele já teve Isso aí, primeiro reserva treino com a imediato. equipe, que tá se preparando para enfrentar o Galo, esse jogo pela Copa do Brasil. Foi quanto jogo, Pedrosa? O Galo e Flamengo? É. No Maracanã? Aham. Que eu me lembre 1-0. Pra quem? Galo. Eu tô falando só porque tem que informar. Você não falou É começou o exatamente, programa. informação. Não, e eu tenho mais uma informação, você quer? Qual? O Flamengo nunca reverteu um placar quando perdeu o jogo de ida. Opa! É verdade isso. É sério. Calma Mas aí. Esse programa é de informação. Deixa eu falar. A gente Mas vai... sempre tem a Vai primeira reverter. vez, né? E tem uma informação, o Flamengo é o primeiro Tem a campeão primeira da vez. NNRD. Com gol de Gonzalo Plata. Verdade. Eu fico confusa, Alex, se eles vão se zoar ou se apoiar. Aí quando um começa a se zoar, o outro vai e apoia. Não. Né? É meio confuso. O Real Madrid vai jogar de branco nessa semana? Não, de dessa novo? vez eu espero que seja rubro-negro, Ah, cara. tá. Olha aí, Esse negócio ó. de branco não tá dando Não tá certo. dando certo. A gente né? vai ver como é que foi a apresentação e na volta Verdade. o Vene vai trazer Jogar de informações, porque tem muitas informações hoje aqui, no departamento médico do Flamengo, Rodô. Mais um jogador que escolheu vestir a camisa rubro-negra. Porém, a chegada dele não foi tão fácil assim. Foram 2 meses que marcaram as negociações. O último reforço do Flamengo teve que conter a ansiedade para finalmente ser anunciado. Fue algo como que me vibró. Bueno, pues se hizo un poco larga, un montón de tiempo largo, pero ese tiempo pues siempre fui positivo, siempre creo mucho en Dios, me aferré mucho a Él para tener esa tranquilidad, porque estaba pasando por un momento muy difícil de estrés, porque pues se daba, no se daba, se daba, no se daba, y pues como uno como deportista esta oportunidad es muy grande para uno. O meia-campista usará a camisa 15. Foi adquirido pelo rubro-negro por 12 milhões de euros e chega para disputar vaga no time de Felipe Luiz e revezar com Arrascaeta. Ni de que yo voy a ser el sustituto o no voy a ser sustituto, la verdad que la idea que si yo vine a Flamengo fue con un propósito de trabajar, de competir, de tratar de conseguir lo mejor para el club, los objetivos claros que tienen a corto plazo en esta temporada,
La idea pues es sumar mi granito de arena, a quien le toque jugar, de verdad que obvio que todos tienen su nombre. Com menos de uma semana no Rio, o jogador já se sente em casa. Ele conhecia outros colombianos que atuaram em outros times, como John Arias e Richard Rios. Mas também já jogou junto com De La Cruz e tem marcado na pele a mesma tatuagem que Ayrton Lucas. Todos los jugadores, el plantel, todas las cosas y bueno, lo que vi el besito de Ayrton, pues ya sabía que estaba aquí porque pues en un momento él estaba en Rusia también y yo lo había enfrentado. Justo estábamos en Rusia jugando y yo tenía un compañero, pues éramos máximos rivales en Rusia, porque es el clásico ruso, Esparta, CSKA. Carrascal já teve sua primeira conversa com Filipe Luís e sonha em fazer sua história no rubro-negro. Mas ainda não vai ser nesta quarta que os torcedores poderão ver o jogador em campo. Isso porque não deu tempo de inscrever Carrascal a tempo para a Copa do Brasil, já que o prazo se encerrou na última quarta-feira. O colombiano ficará treinando no Rio para ficar à disposição contra o Mirassol no Maracanã. No gramado do Ninho do Urubu, ele entrou ao lado dos uruguaios Vinha e Varela e mostrou tranquilidade. A equipe de Filipe Luís treina hoje e já viaja de tarde para Minas Gerais, onde tem a missão de enfrentar o Galo pela Copa do Brasil. Com um elenco cheio de caras novas, o Flamengo espera que os novos reforços mostrem resultado para manter o rubro-negro vivo nas 3 competições que tem esse ano. Muito bem, um beijo para Gustavo Pinto, nosso editor. Calma que não é meme. Que fez a legenda ali, né, do Spanish. Olha que bacana, hein? O querido Gustavo, um beijo pra você. O Silene Brito também. Vene Casagrande, Carrascal pode jogar amanhã pra tentar reverter esse placar aí ou não? Não pode, ele não pode. Ele não foi inscrito na Copa do Brasil para esse duelo. Se o Flamengo passar de fase, aí sim ele pode ser regularizado. Então ele fica à disposição para o sábado contra o Mirassol. E sobre o Carrascal, uma curiosidade sobre ele que eu estava conversando com um dirigente brasileiro que faz parte do Dínamo, ou seja, que conviveu com o Carrascal. É um cara super de boa, resenha máxima, se adapta rapidamente e é viciado em churrasco. Tanto é que ele acabou esquecendo uma churrasqueira que ele utilizava lá na Rússia. Ele falou, vou ter que comprar uma aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, é um cara que vai chegar muito bem ao time do Flamengo. E, além disso, ele, embora esteja custando um valor extremamente alto, 12 milhões de euros, mas ele não chega para ser a solução do problema do Flamengo. Muito pelo contrário. Ele chega para, entre aspas, compor o elenco, fazer parte do elenco e brigar por uma vaga no time titular, no caso do Arrascaeta, porque o entendimento da comissão técnica e da diretoria é que ele chega para suprir a ausência do Arrascaeta quando o Arrascaeta não puder jogar, for convocado, porque a gente sabe que o Arrascaeta tem muitos problemas físicos. Então, eu acho que foi uma boa contratação, uma contratação interessante, potencial ele tem para se firmar no time do Flamengo. Agora, ver se ele vai se encaixar de uma maneira rápida ao estilo de jogo do técnico Filipe Luís. Tomara A gente sabe, tem que ter paciência. É um jogador colombiano, está chegando agora no futebol brasileiro, tem que se adaptar, tem esse período de adaptação como qualquer outro estrangeiro. Mas potencial ele tem e o time do Flamengo está pronto para recebê-lo, para ele suprir essa ausência do Arrascaeta quando for necessário. Sabe aquele dia que eu tô avulsa, que eu tô assim, pensando em outras coisas? Aí agora. Eu tô hoje, sabe por quê? Estava pesquisando aqui pra saber, eu perguntei pra Lucas Pedrosa, se o churrasco é brasileiro, fiquei pensando, eu sei que faz parte da cultura brasileira, mas será que o churrasco nasceu no Brasil? Eu acho Tava que aqui. não. Sabe Acho quando que você não. vai pra aula de química e Acho aquele que dia não. que você não tá com a cabeça ali Eu no achei lugar? que você estivesse pensando em outra coisa, sabe o Não, quê? eu estava perguntando pra ele. Cruzamento do Ayrton Lucas, gol do Carrascal. Os dois com a mesma tatuagem de beijinho, comemorando um beijando o outro. Assim no pescoço. Eles têm a mesma tatuagem. A mesma tatuagem, Verdade. é igual. E é da Afinal- mãe, né? A mãe não é? É onde nasceu o churrasco? Eu estou lendo aqui no nosso bom e inteligente Google, né? O famoso Google, Sim. né? E aí tá dizendo que o churrasco é amplamente considerado uma parte da cultura brasileira, embora a prática de assar carnes em fogo aberto tenha origens mais amplas. Ou seja, Tem todo mundo geral faz, mas o nosso é diferente. É isso. Porque aqui, por exemplo, o nosso geralmente é no espeto, ou na churrasqueira. Tem os abertos na Argentina que eles assam no chão, assim. Eles montam lá e assam o bicho completamente inteiros, praticamente. No sul também eles fazem muito isso. Então tem vários tipos de churrasco, né? Essa que é a grande verdade.
Eu não sei, eu comentei isso, foi apenas sério? uma curiosidade. Mas eu mesmo. fiquei pensando, porque qual é a origem do Carrascal? Ele nasceu... Ele é colombiano. Ele na Colômbia. 27 anos. E o cara gostar de churrasco... Ele gosta. Aí eu fiquei pensando, pô, É será que ele tava na Rússia, né? Lá não porque deve eu ter pergun- costume. É isso. Então ele deve ter levado uma churrasqueira É pra lá. isso. Só que aqui não precisa, né? Eu perguntei pra essa pessoa, pô, tem alguma curiosidade sobre o Carrascal que eu possa falar, algo que você possa me contar do dia a dia? Ele falou, cara, a única curiosidade é, ele me mandou mensagem dizendo que esqueceu a churrasqueira Perdemos. aqui, pediu pra Perdemos guardar. o foco. Perdemos. Foi isso. Foi mal, gente. Eu, como uma churrasqueira. mediadora, não tô sabendo voltar. Sim. Porque eu tô gostando desse assunto. Entendeu, Vene Casagrande? Mas o Lucas Pedrosa. Vene Casagrande trouxe essa curiosidade sobre Carrascal. Sim. Vamos relembrar, essa novela tá há tanto tempo pra acontecer, pra ter o desfecho, Fazer um né? churrasquinho pra Um mês e comemorar. meio, O Vene. dia, não, Títulos. o dia exatamente Títulos. que começou, eu perguntei a uma pessoa do Flamengo. Dia 3 de maio foi o primeiro Olha contato. só. 3 de maio. Muito tempo. 3 meses, E ele né? foi, 3 Durou. meses praticamente, porque ele foi Contar no dedo. anunciado agora em agosto, no começo de Então, agosto. exatamente. A gente já tá aqui em agosto. Lucas Pedrosa, já falamos várias vezes aqui, mas agora que o homem chegou, Sim. o outro beijinho no pescoço, fala pra mim, lembra pro pessoal as características desse jogador como jogador, sem ser do churrasco, senão a gente Tá. vai se perder de novo. Tá bom. Ele é um jogador que atua mais pela meia esquerda, é muito talentoso, tem muita habilidade, pode jogar como camisa 10 centralizado, mas ele gosta mais de puxar da esquerda para o meio, justamente numa posição que o Arrascaeta muitas vezes já preencheu com a camisa do Flamengo. Acho sim que é uma posição que o Flamengo precisava reforçar justamente para não acontecer o que aconteceu na última partida. O Saul, ele não é um meia como o Arrascaeta, ele é muito mais um distribuidor. Ele é um cara que deveria, na minha visão, na minha humilde visão, jogar até de segundo homem ou até terceiro homem. O Arrascaeta é o meia armador. E o Carrascal é esse cara. Só que eu acho que o Carrascal ele tem mais características técnicas de drible do que o Arrascaeta. O Arrascaeta é um facilitador, ele é muito inteligente, ele pensa muito rápido. Você não vai ver o Arrascaeta driblando 2, 3 jogadores, até porque a questão física dele não permite. Ele é o cara que dá o drible curto e dá a assistência ou tenta bater no gol. O Carrascal ele é mais plástico, digamos assim. Mas, obviamente, é um jogador que está numa prateleira abaixo do Arrascaeta, que ele vai ter que lutar para poder conseguir seu espaço. Porém, como um suplente, eu acho que o Flamengo fez um baita investimento, é muito bom jogador. Vene, e tem atualização dos lesionados do Flamengo? Como é que tá aí? Quem pode pintar amanhã? Vamos lá, as boas notícias são Michael e Cebolinha, que treinaram ontem com os demais jogadores, devem treinar hoje, e aí ficou à disposição para o jogo de quarta-feira. Eu considero um reforço, embora muita gente, muitos torcedores do rubro-negros fiquem criticando esses dois jogadores, mas querendo ou não, você ter dois jogadores, setor ofensivo à disposição, facilita muito a vida do técnico Felipe Luiz, embora a gente saiba que o Samuel Lino é o titular dessa posição, no caso, a ponta esquerda. Mas o Michael e o Cebolinha, que não jogam desde julho, inclusive, ou seja, são jogadores que estão fazendo falta ao técnico Felipe Luiz. E o Samuel Lino, que já Melhor chegou ter do chegando, que não né, ter. Lucas E Pedrosa? só atualizar a questão do De La Cruz ele está tratando uma inflamação no joelho. E a ideia da comissão técnica é deixá-lo à disposição para o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, que é no dia 13 de agosto. Então, ou seja, ainda tem tempo. Daqui a 10 dias, né? Daqui a 10 dias. Mas olha quanto tempo ele já está como pouquinho desfalque. menos. Então, daqui a 10 dias, quem sabe o De La Cruz já torna. E o Samuel Lino chegou Mara. com tudo, né? Ele fez um ótimo jogo contra o Atlético Mineiro, um cartão de visitas. Claro que o Atlético Mineiro já estava bem desgastado, porque tinha corrido bastante ali naquele jogo contra o Flamengo, apesar de ter feito um jogo até melhor na minha visão. Quando o Samuel Lino entra e o Alacian entram ali naquela ponta esquerda, o Flamengo cresce no jogo e quase empatou justamente num gol que o Samuel Lino estava impedido. Contra o Ceará... Foi Ceará? Isso. Foi Ceará. Contra o Ceará, eu acho que ele fez um jogo mais modesto, mas é completamente normal uma adaptação de um jogador que está chegando agora, que está totalmente se adaptando aos seus companheiros. Repito aqui, eu não acho que ele vai ser um cracaço que vai botar o futebol brasileiro debaixo do braço. Não enxergo ele dessa maneira. Enxergo ele como uma peça que vai agregar ao jogo do Flamengo. Em relação a Everton Cebolinha e ao Michael, acho que o Samuel Lino é um jogador mais pronto, mais agudo, que parte para cima e que pode justamente conseguir fazer algo que o Felipe Luiz às vezes tem dificuldade quando enfrenta times com bloco baixo, que é justamente esse 1 contra 1 para você quebrar a defesa. O Samuel Lino tem essa qualidade, com a perna direita principalmente, mas tem facilidade com a perna esquerda, tanto para poder assistir seu companheiro quanto bater no gol. É um jogador agressivo, cara. É o tipo de jogador que realmente você precisa ter para você destravar essas defesas adversárias. Até porque, Pedrosa, se o Michael e o Cebolinha estivessem bem, o Flamengo não iria atrás do Samuel Lino. O Samuel Lino veio justamente para suprir essa ausência desses dois jogadores que não dão conta
tanto na parte técnica, na parte tática também não dão conta e na parte física. 2 jogadores que a todo momento estão no departamento médico. O Samuel Lino, o histórico dele, é totalmente diferente. Não é um jogador que tem o histórico de lesão. A lesão mais grave que ele teve foi no joelho, uma torção, mas não foi processo cirúrgico, muito pelo contrário. Foi um processo ali que ele fez tratamento e pronto. Então, acho que por conta disso o Flamengo foi atrás de Samuel Lino. Só que o Samuel Lino enfrentou contra o Ceará a grande dificuldade que ele vai ter aqui no futebol brasileiro. Grama. O gramado do Castelão é horrível. Você vê que o Samuel Lino ele teve dificuldade. Para o estilo de jogo dele, de carregar a bola, de driblar, esse 1 contra 1, o gramado atrapalhou demais. E isso ele vai até ser o falou grande do Maracanã, problema, né? Ele falou que o do Maracanã é pior do que Exato. o do futebol espanhol. E é óbvio, ele vai ter que se adaptar. Porque lá na Espanha é padrão. Todos são ótimos. Inclusive do Wanda Metropolitano, que era o estádio do Atlético de Madrid, é perfeito, é um estádio absurdo, assim. Então ele vai ter que se adaptar Inclusive a essa situação. agora é grama sintética, quarta-feira. Lá na Arena MRV é grama sintética, algo que ele não tinha lá no futebol espanhol na Europa. Aí não sei como ele vai se adaptar a isso. Às vezes o cara até prefere. No sentido, ele pode até não externar isso, mas ele prefere um gramado sintético que é perfeito, de retilíneo, do que talvez um Castelão que é mais pegado. Claro que o jogo muda, mas pro atleta que é rápido, que é veloz, que parte para cima como ele, talvez seja algo interessante. E a adaptação para um gramado sintético bom, é mais né? rápido do que um Tomara. esburacado. Porque o sintético, você precisa de uns minutos ali, talvez de um tempo, um jogo, e aí ele vai pegar Allianz, Newton Santos, outros estádios no Brasil, a Arena do Atlético Paranaense, que tem o sintético, né? Sim. Mas para você entender os buracos, só quem joga ali todo dia. Ele vai aprender a entender ali. É pior, eu acho. Eu acho pior porque, por exemplo, ele vai dar um drible. Cara, ele tem um movimento na cabeça dele, um gesto técnico, que tá muito claro, que ele vai dar um tapa pra cá pra dar um tapa pra lá. Se tem buraco, a hora que ele der o primeiro tapa, a bola quica, ele perde a bola. Contra o Ceará isso aconteceu. Então. Teve um lance no primeiro tempo que nitidamente foi por conta do gramado, que ele errou o drible. Sim. Mas o gramado atrapalhou Isso nitidamente. Pelo menos eu pude ver ali na transmissão. Vene, tem drone do Matheus Gonçalves? Tem outro clube de olho nele? Tem o CSKA da Rússia. Lembrando que foi o Cruzeiro que já estava de olho O nele? Cruzeiro estava de olho não, tinha fechado, né? Sim. Só que o jogador ficou sabendo durante um jogo do Sub-20 que ele não ia mais, que o Flamengo havia desistido. E agora o CSKA da Rússia enviou uma carta interesse ao Flamengo. Isso é normal, tá? Isso acontece. Ó, o clube vai, envia uma carta e fala, ó, a gente tem interesse na contratação desse jogador. Agora os empresários do atleta, que são do escritório do Juliano Bertolucci, vão se reunir com o Flamengo para entender quanto que o Flamengo deseja em uma proposta para poder vender o Matheus Gonçalves. E o Flamengo, ele topa vender o Matheus Gonçalves. Mas a gente sabe que pelos valores que iriam ser feitos com o Cruzeiro, não serão mais. 3,5 milhões de euros por 50%. Então, esse valor a gente já sabe que o Flamengo não vai aceitar. Tanto é que o Grêmio fez uma proposta, o empresário nem levou para o Flamengo por conta disso, porque os valores o Flamengo não iria aceitar. Eu sou a favor de vender, porque quanto mais o tempo passa, menos ele é utilizado e, com isso, ele vai se desvalorizando no mercado. Ou vende agora. E aí, o que vocês acham? Vocês acham melhor vender o Matheus Gonçalves? Vocês acham que o Matheus Gonçalves ainda pode vingar no time do Flamengo? O que vocês acham aí? Coloca aí nos comentários. Por um bom valor, ou o tempo vai passar e o Flamengo vai perder a oportunidade boa de fazer um bom dinheiro com o Matheus Gonçalves, que é bom jogador, tá? Mas para o Felipe Luiz ele não está tendo muitas Também oportunidades. acho. Pois é, e talvez a Rússia seria o melhor destino para o Muito bom jogador. Assim, a gente tem que sempre lembrar que se adaptar a um novo país, ainda mais para um garoto, às vezes é difícil. E a gente está falando da família, dele, de tudo. Clima, comida, cultura e etc. E quando você tem mais um empecilho aí disso tudo, que é um país que está numa guerra, isso fica muito mais potente, né, Lucas Pedrosa? Eu acho um péssimo destino, tá? Eu acho que o Matheus Gonçalves tem futebol para poder jogar num futebol melhor lá na Europa mesmo. Talvez pegar um mercado mais secundário, jogar num time mediano da Espanha, um time mediano da França, um time mediano da Inglaterra, que seja. Mas eu acho que para o CSKA, o Matheus Gonçalves vai talvez conseguir a independência financeira dele, mas não em relação ao futebol e o potencial que ele tem. Eu lamento muito o Felipe Luiz dar poucas oportunidades para ele, sei que ele foi titular no jogo contra o Atlético Mineiro, mas a sensação que eu tenho é que ele não confia no Matheus Gonçalves nos jogos, para você colocar ele, quem sabe ele decidir. É um garoto muito talentoso. Se ele fosse pro Cruzeiro, o que eu entendo do Leonardo Jardim é que ele seria um reserva do Matheus Pereira, que é um jogador que é o camisa 10 do Cruzeiro. E ele combina o tipo do jogo dele com o jogo do Cruzeiro, combina muito, né? Então assim, cara, lamento, cara, o que estão fazendo com esse garoto aí, na minha humilde visão, é uma perda de tempo com a própria carreira dele e com o desenvolvimento do trabalho dele.
Concordo com o Vene. Se você não vai dar tantas oportunidades pro garoto, vende, faz o caixa pro Flamengo e deixa ele seguir a vida dele, porque ele tem muito potencial para desabrochar. Pedrosa, se antes ele já não tinha muitas oportunidades, imagina agora, com essa quantidade de reforços para o setor ofensivo. Na frente dele tem outros jogadores que já estão no elenco, ainda tem o Saul, que pode fazer a função que ele faz atualmente. Eu, se eu sou Matheus Gonçalves, conversaria com a diretoria do Flamengo, me libera, porque eu quero ser feliz, eu quero jogar. Aqui, eu não vou jogar. E sabe que tem uma prática, assim, e aí isso é um grande debate nesse mundo da negociação de jogadores. Que a gente fala de jogador, enquanto torcedor a gente pensa que é um ativo do clube, né? Que o clube vai ganhar dinheiro, Pedrosa. Mas a gente sempre lembra que do outro lado existem seres humanos. E às vezes você até escolher ou aceitar negociar por um valor que não era o que você talvez sonhava, mas entende que para o jogador era o que ele queria. Às vezes você abrir mão um pouco de um valor é um mundo romântico, mas nem sempre é o mundo real, né, Pedrosa? E a postura do Matheus, pelo menos o que eu acompanho, é uma postura de, cara, se você não vai me utilizar aí, eu desço pro Sub-20 para jogar, para poder me dedicar. Se você vai me utilizar, eu tô aqui à disposição, tô treinando bem. Então o garoto, ele tá tendo mesmo dentro desse imbróglio todo, já teve possível venda para fora, já teve possível venda pro Cruzeiro, e ele sempre sendo segurado, sempre de alguma forma minando um pouco esse desenvolvimento dele. Eu acho que o Matheus Gonçalves continua com a cabeça bem fresca. Então, cara, tem que pensar no que é melhor para ele e ele mesmo talvez verbalizar isso. Olha, eu quero sair, eu quero seguir minha vida, porque, novamente, cara, é um garoto que sempre mostrou potencial, sempre foi muito acima da média na base e talvez essa situação no Flamengo vai só perder espaço. Tem um time lá de São Cristóvão que está precisando. Só para finalizar, eu acho que nesse caso envolvendo o Cruzeiro, eu acho que o Flamengo, no fim das contas, tomou a decisão correta, não por conta dos valores. Era muito abaixo dos valores do que eu não acho que seja abaixo, assim, porque de fato o Flamengo ia manter 50% dele. Eu acho que você negociar um jogador do nível do Matheus Gonçalves, que é bom jogador, com um clube que vai brigar por título com você, eu sou totalmente contra. Totalmente contra. Você não pode reforçar um adversário direto na briga por título e o Flamengo ia fazer isso. Ia reforçar. O Pedrosa acabou de mencionar, ele ia chegar para ser o reserva do Matheus Pereira. Atualmente o Cruzeiro não tem o reserva para o Matheus Pereira. Aí você vai reforçar um adversário na briga por título do Campeonato Brasileiro, por exemplo? Sou totalmente contra isso. Até tem, mas característica completamente diferente, que é o Eduardo, que era do Botafogo. Que é muito diferente. Muito diferte. Que é muita qualidade, mas e se o Leonardo Jardim quer, é porque ele entende que vai reforçar o elenco. Mas ele o jeito que o Matheus joga é a cara do Cruzeiro, combina da match. Um exemplo que você citou sobre reforçar rival é o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno está fazendo mais um campeonato brasileiro de altíssimo nível. E o Flamengo talvez tenha vendido ele não só pelo pedido do jogador, mas pensando que o Cruzeiro não iria disputar o título brasileiro. É verdade. E hoje ele é um dos melhores. Continua sendo, na verdade, né? Porque ele não deixou de ser. Ele é um dos melhores zagueiros do Brasil. Tá bom. Chegou a hora de a gente falar pra ele que o Vasco tá na zona do rebaixamento. Hora do entretenimento, Fernandinha Maia? Não, Vasco na zona de rebaixamento. Olha o que ele escondeu. Teve gente aí nos bastidores falando, tudo normal agora, tudo normal agora. Tudo normal? Não fui eu. Olha, não foi ela. Deixa eu mostrar o que ele tá escondendo aqui, ó. Água. O Vasco faz isso com ele. Aqui que tá escondido aqui. Ai, Pedrosa. O que aconteceu ontem, gente? O Vasco entrou na zona de rebaixamento. Por quê? Porque o Santos venceu o Juventude. O treinador do Santos Vamos ficar mais um pouquinho, vamos? Acho que se o Soares joga um pouquinho de bola, eu vou usar ele como titular. Meu Deus do céu, que coisa, não é? Muito bem, olha aí, gente. Aí o time do Vasco, o Santos ganhou do Juventude. Sofreu muito ali no segundo tempo, um pouquinho, né? Mas conseguiu vencer. E aí o Vasco é o primeiro time do Z4, da zona do rebaixamento, tem 15 pontos. E tem também a atenção agora voltada por quê? Porque também está na Copa do Brasil. A gente vai ver reportagem falando dessa situação toda do Vasco. E na volta... Vai, roda o VT. Vamos rir do Vasco, galera. Ó, ficamos aí com mais um dia de notícias. SBT Esporte Rio, créditos dados. Galera, vamos lá, ó, se inscreve aí no canal. Deixe seu like aí, ó, comenta aí se você concorda com a vinda do Matheus Gonçalves. Eu acho que o garoto é bola, eu acho que o Flamengo deveria insistir, deveria colocar o garoto para jogar, entendeu? Contratou o Saul, contratou outras que, tipo assim, pode não dar certo e o garoto pode dar certo,
entendeu? Pode fazer aquela mesma faixa ali que o Saul, do que o outro jogador, agora fugiu o nome. Mas, tipo assim, o garoto pode dar certo, pô. Tem que colocar o garoto para jogar mais, entendeu? Jogos menores, tipo jogar com Juventude, entendeu? Mirassol tá bem, né? Mas tem que colocar o garoto para jogar, pô. Senão o garoto não aparece, pô. Na base, o garoto, pô, brinca. O garoto brinca no Sub-20, entendeu? Foi campeão da Libertadores, campeão direto no Sub-20, pô. Então o garoto é bola. E se eles lá estão querendo, é porque, ó, o Cruzeiro estava querendo, é porque o garoto é bom. Então eu acho que deveria segurar, deveria dar mais oportunidades, mais espaço pro garoto, hein? Galera, estamos indo. Amanhã a gente volta com o SBT Esporte Rio, comentando aqui SBT Esporte Rio. Vamos lá, se inscreve aí, hein? Um abraço a todos. Tchau, tchau.